Vamos agora olhar para as estrelas. Vamos saber o que propõem para os primeiros 3 signos que vamos observar hoje, sexta-feira. Está Capricórnio, primeiro a surgir, com uma sensibilidade elevada, muito elevada. É o ponto mais forte de Capricórnio. Mas este ponto forte pode também, às vezes, significar um ponto fraco, porque está com os nervos à flor da pele e é preciso ter algum discernimento para lidar com isso. Mas, por acaso, hoje até está com esse discernimento e com essa doçura para lidar com toda essa irritabilidade. Agora, Aquário. E Aquário, hoje com um discernimento bastante elevado, é aliás o ponto mais alto para Aquário nesta sexta-feira, mas também com muita sensibilidade e energia. Quanto à flexibilidade, também não está nada má, e sabedoria e doçura estão ali em pé de igualdade. Quanto à criatividade, esqueça, hoje não é dia para nada original, pelo menos da parte de Aquário. E agora viajamos para Peixes, também com uma criatividade baixíssima. Hoje não é dia de criatividade para aqueles que estejam muito ligados à água. Doçura, essa sim é o ponto forte de Peixes. Está aí com uma simpatia para dar e vender. Hoje vai ser só sorrisos e também vai ser também uma grande disponibilidade física, para a atividade física pelo menos. Está aí de facto bastante disponível para correr e saltar aqueles que são de Peixes. Pois bem, e quanto a Astro Sábio, são estas as propostas para aqueles que gostam de saber o que é que o horóscopo diz. Ao longo da manhã vão surgir outros signos para percorrermos a volta completa dos 12 do Zodíaco. Entretanto, neste dia 26 de janeiro, é o dia da República da Índia. Portanto, fica aqui também um dado, e a este propósito também, por ocasião do 51º aniversário do Dia da República da Índia, vai realizar-se a cerimónia do içar da bandeira nas instalações da Embaixada. Este acontecimento vai passar-se por volta das 10h30 da manhã de hoje. Ora, esta é uma informação útil para a comunidade hindu em Portugal. Entretanto, há pouco fizemos referência à previsão do estado do tempo para hoje no continente, uma nota também para a previsão do estado do tempo na Ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira, melhor dizendo, períodos de céu muito nublado e vento norte em geral fraco, e não avança mais o Instituto de Meteorologia, portanto, à partida temos poucas novidades no que diz respeito à Madeira. A máxima prevista para o Porto Santo é 18 graus, para o Funchal 20. Vamos agora olhar para o mundo com Miguel Videira. Mais uma vez, bom dia. 1 morto e 2 feridos. Este foi o resultado da explosão de um carro armadilhado em San Sebastián, na Espanha. O rebentamento ocorreu perto das 6h30 da manhã. O atentado ainda não foi reivindicado, mas as autoridades espanholas suspeitam do envolvimento da ETA na explosão. Joseph Kabila é hoje empossado como presidente da República Democrática do Congo. O dirigente congolês já prometeu a cooperação do seu governo com as Nações Unidas e tudo fazer para restaurar a democracia no território. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza hoje em Nova Iorque um debate sobre a situação em Timor-Leste. O encontro antecede o fim do mandato da administração transitória das Nações Unidas no território, que Portugal e os timorenses desejam ver renovado por mais um ano. Por cá, um agente da Polícia Judiciária foi ontem morto e outro ficou ferido na sequência de uma troca de tiros com um grupo de assaltantes em Carvalhosa, concelho do Marco de Canaveses. O bando de 3 elementos assaltou uma carrinha de valores que transportava dinheiro de uma cadeia de hipermercados. 2 dos indivíduos já foram detidos, o terceiro continua a monte. No Val do Ave, os trabalhadores afetos à Federação Sindical Têxtil e do Vestuário estão hoje em greve. Reivindicam aumentos salariais de 8.000 escudos para os trabalhadores que oferem de um ordenado de 66.300 escudos e 6.000 para os que ganham entre 70 e 75 contos. Produzimos milhões, ganhamos tostões, é a palavra de ordem dos trabalhadores do setor. A terminar, realiza-se hoje a cerimónia de abertura oficial de Roterdão 2001, capital europeia da cultura. Presentes a Rainha Beatriz da Holanda e o Presidente de Portugal, Jorge Sampaio. Música, literatura, artes audiovisuais e do palco vão marcar presença no espetáculo inaugural com início às 19h30, hora portuguesa. Terminamos assim este bloco informativo. Voltamos quando forem 8h30. Fernando Teófilo, Susana da Mata. Obrigada, Miguel Videira. Pois bem, vamos aproveitar nesta embalagem de notícias para informarmos aqueles que querem saber como é que vai estar o trânsito, ou como é que está o trânsito em Lisboa. Vamos precisamente saber isso mesmo.
A Seguro Direto apresenta a rubrica O Trânsito. Subchefe Carlos Amado, mais uma vez bom dia. Mais uma vez muito bom dia. E já estamos a ver imagens da margem sul, onde o trânsito continua ainda bastante intenso para efetuar a travessia da ponte 25 de Abril. De seguida mostramos imagens na A5, à passagem pelo nó do Estádio Nacional, e o trânsito aqui a esta hora é bastante intenso, mas ainda assim vai-se processando sem paragens. Mais à frente, na descida da Pimenteira, em direção ao Marquês de Pombal, trânsito já bastante intenso e a efetuar-se com algumas dificuldades. Acesso à calçada de Carris, também já aqui temos trânsito bastante intenso proveniente da A8, assim como da zona de Odivelas. Neste momento a fila posiciona-se por baixo dos viadutos da IC22. De seguida mostramos imagens do acesso norte à cidade de Lisboa, junto às antigas portagens, e aqui circula-se ainda sem problemas. Mais à frente, junto ao radar do aeroporto, o trânsito aqui sim bastante intenso, atendendo a que ocorreu um acidente antes de chegar ao Campo Grande, que envolve duas viaturas, acidente esse que se encontra em fase de resolução. De seguida passamos para a zona da Marginal e aqui na Cruz Quebrada circula-se ainda sem problemas, pelo que esta via é uma alternativa à autoestrada número 5. Ainda na zona da Marginal, mas já a entrar na Avenida da Índia, a seguir a Algés, circula-se também sem grandes dificuldades. A descida de Queluz e C19, Sintra-Lisboa, aqui sim o trânsito continua muito intenso até à zona da reta dos comandos. Verificamos mais à frente na zona do Pinamanique que o trânsito aqui continua muito difícil, ainda devido àquele acidente a que eu fiz referência na última intervenção. Acidente esse que já se encontra resolvido e o trânsito vai levar algum tempo a escoar. Por último, mostramos imagens isto na segunda circular, junto ao eixo viário norte-sul, e aqui circula-se sem dificuldades, atendendo a que o trânsito se encontra retido na retaguarda. Em relação ao trânsito por agora é tudo. Muito bom dia e boa viagem. A Seguro Direto apresentou a rubrica O Trânsito. Pois bem, temos passado pela atualidade mais instantânea, mas há também que olhar por aquilo que vai sendo notícia por todo o mundo, e para isso é preciso vasculhar, é preciso consultar, nomeadamente utilizando as novas tecnologias. E a esta hora da manhã foi o que fez já Pedro Varanda de Castro. Muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Assim, numa rápida consulta que fiz a vários sites na internet, chamou-me a atenção um publicado no Expresso Online, que refere críticas à nova lei de imigração e tem por título Delatores com direito a autorizações de residência. Ora bem, então o que é que se passa? O novo decreto-lei para a imigração em Portugal, que pretende acabar com um vasto número de estrangeiros ilegais e combater as redes de tráfico de imigrantes, está a provocar polémica. José Falcão, responsável da Associação SOS Racismo, em declarações ao Expresso Online, apontou várias deficiências e lacunas à nova lei, referindo particularmente o artigo 87º, segundo o qual os estrangeiros que colaborem com a justiça portuguesa na delação de situações ilícitas são premiados com autorização de residência. Quer dizer, os que fizerem queixinhas têm direito. Eu já estou a imaginar... Mas isto é uma situação, que se verifica noutros países. Quando eu vivi na Alemanha há 10 anos e lá também se verificava isto. Numa altura em que nós éramos cidadãos... Mas, Pedro, isto não deixa de ser um paradoxo. Quer dizer, há dois estrangeiros, estão os dois ilegais. Se um denunciar o outro, o que denunciou fica legal, tem direito à residência. Em situações normais, e tendo atenção àquilo que é a prática corrente noutros países com problemas idênticos, estes imigrantes teriam direito a uma autorização de permanência. Portanto, aqui estará, eventualmente, a diferença. Mas porquê é que se há de dar uma autorização a um imigrante que está ilegal só pelo simples facto de ter denunciado um outro... Isso é melhor perguntar ao legislador, porque eu não sou legislador. Eu limitei... Não, esta é a pergunta que eu lanço para o ar, mas não estava a fazer lá assim, mas... Deixemos isso para os legisladores. Perdão. Por estas e por outras questões é que isto é notícia também, não é? Exatamente, por estas e por outras. Depois, uma outra, enfim, que me pareceu interessante, uma vez que não ouvi até hoje de manhã ninguém falar nisto. Mais uma comissão de inquérito a Camarate, será, portanto, a 7ª Comissão Parlamentar de Inquérito ao acidente, o atentado de Camarate. Portanto, volta a estar na ordem do dia a nova discussão.
Enfim, agora uma coisa que muito provavelmente irá merecer um grande destaque nos jornais da manhã será um relatório sobre a evolução demográfica na Europa, publicado em Estrasburgo pelo Conselho da Europa e referente a 1999. Os acidentes contribuem para engordar as estatísticas. São responsáveis por 34,2% das mortes em Portugal. Um número absolutamente assustador. E depois, os portugueses são os que morrem mais cedo na Europa Ocidental. A esperança de vida em Portugal é de 71,8 anos para os homens e 78,9, ou seja, mais 7 anos, para as mulheres. Quando diz os portugueses, está a referir-se só aos portugueses do sexo masculino, será? Ou também as mulheres são aquelas que têm uma esperança de vida mais baixa na Europa? As mulheres, quer os homens, quer as mulheres, têm a esperança de vida mais baixa da Europa relativamente aos países da Europa Ocidental, atenção. Porque também nisso há uma verdadeira convergência. Na Europa Oriental, daqui a 25 anos, a coisa na Europa Oriental, o país que tem piores resultados é a Rússia, onde a esperança de vida masculina é de apenas 61,3 anos. Agora, quem é que vive mais? Curiosamente, quem vive nos países frios. Ah, pois claro, estão bem conservadinhos, no frio. Nem mais. Então, a média dos homens na Islândia é de 77,8 anos, ou seja, 6 anos mais do que nós. Eu cá para mim tenho as minhas dúvidas de que seja por causa do frio. Deve ser por causa de outra coisa. Pois é capaz de ser por outras coisas. É do peixe. Mas, é do peixe. É do peixe. Uma olifiga de bacalhau, que era uma coisa que vocês não tomaram quando eram pequeninos, mas que eu tomei muito. E que diziam que fazia muito bem à saúde. Ora bem, mas as principais causas de morte em Portugal, para além, enfim, dos acidentes serem responsáveis por 34,2%, são as doenças cardiovasculares. E, curiosamente, os acidentes em Portugal têm um peso superior ao resto da Europa. Porque, de facto, foram responsáveis pelos tais quase 35%. Isso é um número elevadíssimo. Dos óbitos. É um número elevadíssimo. Portanto, nunca é demais. Vocês passam os dias sempre aqui a dizer, tenha cuidado. Isto é um programa cuja matriz editorial tem muito que ver com a segurança. E, de facto, nunca é demais dizer que Portugal tem que melhorar a sua performance em termos de cuidados com a segurança, prevenção e segurança, não apenas rodoviária, portanto, a todos os níveis. Um outro dado relevante deste relatório é o incremento do processo de envelhecimento da população portuguesa. Estamos a ficar mais velhos, provavelmente mais gordos, eu por mim falo. Mas vejam bem que a população de jovens com menos de 15 anos decaiu de 25,5% em 81 para apenas 16,7% em 1999. Portanto, uma queda significativa. Os pais têm que... Mas nem tudo são más notícias. A estatística positiva para Portugal é que diz respeito à mortalidade infantil. Pela primeira vez este número desceu abaixo dos 6%. Eu creio que há aqui uma imprecisão. Porque tanto quando sai a mortalidade infantil é medida em permilagem, ou seja, 6 por mil. E creio que isto não será 6%, será 6 por mil. Passemos adiante. Ora, adiante vem... Uma equipa de cientistas europeus e americanos descobriu finalmente uma coisa que, enfim, intrigava a comunidade científica, que era o gene responsável pelo nanismo, ou seja, pela deficiência que caracteriza os anões. E, curiosamente, chegaram à conclusão de que a mutação deste gene, que recebeu o nome RMRP, parece uma sigla de um partido político, pode ser também responsável por outras doenças, como o alargamento desproporcionado do cólon ou deficiências do sistema imunitário. Vamos deixar de ter anões ou não? Enfim, isso provavelmente só quando se descodificar o genoma. E mesmo assim, não faço a menor ideia. Agora uma boa notícia. Sabem qual é a GAR mais segura Por acaso sei. da Europa? Por acaso sei porque já li. Já li. Então tá. Mas fazemos como na escola. Qual é? Não, então vamos... Mas sabem que isto, em comparação com outras muito, muito conhecidas, teve um resultado absolutamente fabuloso. A GAR do Oriente é a mais segura da Europa. A GAR do Oriente. E quem é que diz isto? O equivalente à revista Proteste alemã, que é a Stiftung Warentest, na sua edição de ontem. Chegaram à conclusão de que entre as 28 GARs europeias que foram testadas por esta revista alemã de defesa do consumidor, apenas a Estação de Lisboa, a Estação Ferroviária de Lisboa, obteve a classificação máxima.
Extraordinário. E os alemães como é que Fantástico. testaram? Colocaram-se a andar, a passear Não pela faço estação? ideia. Foi a ver ser assaltados? Agora tenho que ir ver com mais pormenor quais Aquilo foram deve os ter sido critérios, assim. os critérios Entram de na avaliação. estação com um determinado número de marcos no bolso e depois saem e vão ver quanto é que ainda têm. Não, mas isto é bom para a nossa autoestima. Vejam bem que estações como a Alexanderplatz, em Berlim, a Lyon-Perrache, em França, a Gare Central de Amsterdão, enfim, gares centrais ferroviárias muito conhecidas e até emblemáticas destas cidades, obtiveram apenas a classificação satisfatória. Ora, Pois bem, E viva a Gare do Oriente. E viva a Aliás, continua a ser ali a zona do Parque das Nações, continua a ser também um bom alimento para o nosso ego, exatamente, não é? é um ex-libris. não sei Exatamente. dúvida nenhuma. E agora sabem que o Schumacher vai usar um capacete novo, Um capacete novo. à prova de bala. pensei que era dourado prova pelo de bala. título. À prova de Ele bala. deve estar à espera de algum atentado nas próximas Mas agora porque Deve ter a ver com a velocidade a que ele vai. Ele não vai à velocidade da quem bala. consegue acertar, quem consegue acertar nele com aquela velocidade, não é? Bom, uma coisa Já é sou certa, eu, ele na tem ótica mandado do Do atirador. disparador. Do atirador. Exato, do atirador. Como é que se consegue acertar com aquela velocidade? Enfim, Mas certamente tem a ver deve ser com medidas de complicado. segurança, não O é? capacete é feito de Clevar, aliás, eu acho que Kevlar, se chama Kevlar. Kevlar. E fibra de carbono. E já é utilizado por outros pilotos da categoria. Ele não é propriamente não. Afinal já há alguns cabecinhas de chumbo, já. Curiosamente, este capacete foi produzido por 15 técnicos e levou 5 semanas a ficar pronto. É um cabeçudo, não é? É um grande cabeçudo. E quem é que está a Schumacher. caminho do Real Madrid, provavelmente? Quem é? Fala-se Pelos por aí, jornais, será? fala-se por aí Será no o Rui jogo, Costa? no recorde. E na então bola. são 5 milhões de contos. Mas está a caminho ou fala-se, enfim? Não, fala-se que o Florentino Pérez vai oferecer, entre hoje e o próximo fim de semana, cerca de 5 milhões de contos pelo Rui Costa. Bom, aquela dupla, Rui Costa e Figo. Sim, e a juntar a outros como o Raul, Roberto Carlos, enfim. Eu acho que Bom, eles... temos que nos despachar e uma referência para os anúncios na televisão vão ficar mais caros. Enfim, tradicionalmente no dia 1 de fevereiro aumentam as tabelas dos canais de televisão. Nós por aqui não notamos muito isso. E agora, pois, nós por aqui não. Mas a TVI é o canal que mais cobra por cada 30 segundos de publicidade no prime time, cerca de 3.500 contos. Então, E assim passou para o segundo lugar. Pedro, eu acho que devíamos parar aqui só um segundo, porque as pessoas em casa já não têm, a maior parte não tem a noção, faz ideia de que é muito dinheiro, mas imaginem o que é, 3.000, quantos segundos? 3.500 contos, 30 segundos. 30 segundos. Então imaginem o que é em televisão, depois de passarem 30 segundos, voaram 3.500 contos. Já é um automóvel gama média. Exato. Um automóvel gama Sim, média. exato. Exatamente. 30 Sim. segundos. Televisão é uma coisa cara. Depois uma outra notícia que me parece interessante. Portáteis sustentam o mercado dos computadores pessoais em Portugal. O mercado destes computadores cresceu 11,4% em relação ao total das vendas do ano passado e cerca de 10,5% no último trimestre. Isto, enfim, é uma fonte insuspeita. A International Data Corporation divulgou estes dados ontem. Uma boa notícia para quem quer criar empresas: os certificados de admissibilidade podem vir a ser obtidos eletronicamente. A partir de hoje, os certificados de admissibilidade das firmas, bem como a denominação, podem ser obtidos pagando 400 escudos por cada pedido e ainda pode obter certidões de registro civil, perdial ou comercial. Ainda bem, Maravilha. porque era... É menos uma trabalhar e perda de horas, não é? Portugal vai dando passos no caminho da desburocratização. Era uma situação incrível, porque na internet era possível testar a admissibilidade, digamos assim, do nome, mas depois tinha que ser pessoalmente, na prática, Pronto, mas frente a agora frente. esse problema está resolvido. Ainda bem, Finalmente, Pedro. duas referências. Hoje estreiam 2 filmes, já agora podemos dar aqui esta sugestão. O senhor Night Shyamalan vai aparecer com um filme que é O Protegido, seu último trabalho, depois do êxito que teve com O Sexto Sentido, um filme. Viram? Sim, sim. Com o Bruce Willis e aquela criança. Grande filme. Que E depois agora um não sei outro que é o lembrar do nome da Betty. criança. Mas era Mas um aquela outro que é o criança. Betty. O título original é o Nurse Betty, do realizador Neil LaBute, com um elenco de gente muito sólida e muito capaz: o Morgan Freeman, o René Zellweger, o Chris Rock. É um filme que deve ser interessante. Conta a história de uma empregada de café que tem o sonho de se tornar enfermeira, vejam bem. O assassinato do marido deixa em estado de choque. Ela começa a imaginar que é a ex-noiva do seu ator de telenovela preferido.
Aqui estava a senhora com problemas. A essa hora, imagino que o cliente já tinha o café de cima da roupa, não é? Já deve ter deixado cair o café. Finalmente, uma referência para uma notícia que vem hoje no Diário Económico e que refere que as estrelas de Hollywood fazem publicidade ao tabaco. Ou seja, foram acusados pelo jornal inglês Times, depois de um estudo realizado por uma revista médica muito conceituada no mundo, que é The Lancet, os grandes atores, enfim, os atores mais emblemáticos de Hollywood, por aparecerem, só pelo simples facto de aparecerem, a mexerem cigarros, a fumar, enfim, a manusear maços de tabaco, etc., induzem o gosto pelo fumo aos espectadores. E segundo este estudo que eles fizeram, nos 25 filmes mais lucrativos entre os anos de 1988 e 97, cerca de 87% mostravam de alguma forma os cigarros, ao passo que do total dos 250 filmes analisados, cerca de 28% apresentavam estes produtos nas cenas. E agora, o que é curioso é que a colocação das marcas foi tão comum em filmes dirigidos a adolescentes como a adultos, salientando-se ainda a presença em 20% dos filmes para crianças. Para crianças? Também dizem aqui qual é a marca. Para crianças? Filmes para crianças? Exatamente. Portanto, Dizem qual é a marca, mas também não é difícil de adivinhar, não é verdade? pronto, aqui fica. Pronto, fica. Não é muito normal ver filmes para crianças onde aparecem os personagens a fumar em cenas. Agora, também é certo que se quiserem retratar o mauzão... Se quiserem retratar o mauzão, e até em desenhos animados existem alguns personagens desses, a fumar aquele charutão... Normalmente é o mau, já nos estão, desenhos animados. achará o Lancet que estão a induzir as crianças, quer dizer, às vezes também é um certo exagero, que é contraproducente. Esta revista caracteriza-se por uma coisa muito rigorosa e quando faz estudos obedece a todos os critérios mais exigentes para chegar às suas conclusões. Mas neste caso é apenas uma questão estatística. Analisou os filmes, viu quantas imagens é que tinham de pessoas a mostrar um cigarro, ou a manusear, ou a fumar, não é? E relata esse estudo, não é? Enfim, estou a especular, mas teve seguramente a participação de psicólogos, de pedagogos, etc., que participaram nestes painéis. Pronto, isto está lançado. Está lançado. Já que estamos a falar do Lancet. Sim, senhora. E então voltamos na segunda-feira. Muito obrigado. Bem, Pedro Varanda de Bom fim de semana. Obrigada. Aí estão as notícias que viajam também hoje pelo mundo e que nós quisemos trazê-las a esta hora da manhã com a ajuda de Pedro Varanda de Castro. Entretanto, olhando para o relógio, já são 8 horas e 18 minutos. Em rodapé vão também passando outras notícias, outras referências úteis para que antes de sair de casa possa sair armado para o dia inteiro, não é? Exatamente, pelo menos no que diz respeito à informação. E por falar em informação, se calhar dávamos aí uma vista de olhos nos jornais, uma rápida vista de olhos nos jornais. Agora fazemos ao contrário, começas tu pelo Diário Notícias. Então está bem. Aliás, uma informação que tínhamos referido no início deste programa, que está relacionada com a imagem que aparece no Diário de Notícias e que diz: Pina Moura defende aliança com a PCP. E aqui está a imagem de Pina Moura. É este o grande destaque do Diário de Notícias de hoje. Passamos agora ao Público. O Público que traz para a primeira página a competitividade da economia portuguesa, isto é, a baixa competitividade, porque avisa desde logo que Portugal vai atingir o rendimento da União Europeia só daqui a 25 anos. Há também uma imagem de protestos. Há um cartaz que diz América NATO, donos da guerra, assassinos. Associada a esta manifestação está a notícia de Castro Caldas, atraso no governo após a polémica do urânio. O cloro nas piscinas é também referenciado porque pode causar problemas respiratórios, segundo estudos realizados. Na lateral do Público, que hoje também mudou um bocadinho a sua imagem, a brincar, dissemos que hoje colocou o risco ao lado e penteou para a esquerda, porque é o que está aqui visto. Há a notícia de uma perseguição de um agente da Polícia Judiciária que foi assassinado à metralhadora. Sabemos já, neste momento, que foi em Marco de Canaveses. Há uma manifestação que acaba reprimida em Luanda contra o Presidente da República Angolana. A Justiça, o parecer iliba Estado no caso do Aquapark. E há também o anúncio de uma entrevista a José Miguel Júdice. E passamos agora ao Diário Económico. E o Diário Económico diz em letras grandes, e é um dos destaques, aqui está, são folhas grandes as do Diário Económico, e diz: Constâncio faz duras críticas à política salarial do governo. Depois temos ainda Bruxelas já autorizou segundas ajudas a companhias aéreas.
E temos Greenspan, favorável a corte de impostos nos Estados Unidos da América. As declarações do presidente da FED fizeram o euro disparar. Ainda referência para os mercados que reagem a parcerias estratégicas. A EDP investe até 240 milhões na compra da Hidrocantábrico. E também temos referência para a PT, que perde 1,25% após a realização de mais-valias. São alguns dos principais destaques que estão no Diário Económico desta sexta-feira. Vamos agora ao Jornal de Notícias. O Jornal de Notícias que traz para a primeira página vidas em risco por desordem em transplantes. Os hospitais estão a adiar resposta a doenças malignas do sangue. Mas nesta primeira página do Jornal de Notícias, é também referenciada através da imagem a manifestação ontem organizada pelo PCP, que não quer mais soldados nos Balcãs, e vê-se de novo o mesmo cartaz de há pouco, América NATO, donos da guerra, assassinos, um cartaz com sinais de encarnado, simulando o sangue, e também de cruzes de morte. Fogo no Parque Mayer alerta à insegurança. A indiferença marca hoje a reabertura de Roterdão 2001. É curioso verificar que em Roterdão, pelos vistos, estão tão habituados à cultura que não é a inauguração de uma iniciativa como esta que os faz tornar tão eufóricos. Portanto, indiferença marca hoje a abertura de Roterdão 2001, onde está, aliás, o Presidente da República. 2 irmãos matam-se a tiro em Faro. Uma notícia trágica que é referida em vários jornais e também aqui no Jornal de Notícias. Outra morte, a morte de um agente da Polícia Judiciária, morto a tiro no Marco, numa perseguição. Freguesias da Colina do Castelo discutem elevador. Uma notícia local de Lisboa, um elevador que está a dar que falar e não deve ficar por aqui. Banco de Portugal pede contenção nos aumentos salariais. É essa a referência. Vamos passar agora ao Correio da Manhã. E o Correio da Manhã que nos diz, é um dos destaques, começou a matança. A operação de abate de 50 mil bovinos para erradicar a BSE arrancou ontem e vai custar cerca de 5 milhões de contos. Outras referências deste Correio da Manhã, fala-se no Banco de Portugal, que contesta a política salarial do Estado, e ainda Manuel Fernandes quer ser campeão, isto é o desporto, e aqui a referência para o Sporting, mais concretamente. Ainda caça a ladrões custa vida a agente da PJ e irmãos morrem a tiro em Faro. Depois, a outra imagem que se vê neste Correio da Manhã está relacionado com a partida do batalhão para Timor, e ainda a vermelho vem esta referência, conflito Sampaio-Governo apagado com equívoco. E também autores lançam guerra à cópia pirata. São os destaques da primeira página do Correio da Manhã de hoje. Vamos agora ao 24 Horas. O 24 Horas que traz uma imagem de frio, muito frio. Aliás, o título é mesmo frio de rachar. Imagens que parecem do norte da Europa, mas não são. São do norte, mas sim de Portugal. São imagens tiradas no IP4, onde vemos uma estrada, o IP4 naturalmente, cheia de neve, ainda a nevar no momento da fotografia, e com circulação, obviamente, bem mais lenta. Depois da neve que ontem chegou a cortar um troço do IP4, vamos então ter tempo mais frio. Os meteorologistas, diz o 24 Horas, prevêem que o tempo invernoso das últimas horas venha a agravar-se com a passagem de uma frente fria que fará descer ainda mais os termómetros em todo o território nacional. Mas, curiosamente, hoje a meteorologia anunciava uma pequena subida da temperatura. Entretanto, no 24 Horas, surge também a imagem de Zé Maria, na cara ou na figura de um Aladino. Pelos vistos, vai esfregar bem a lamparina dos carnavais de Sines, Estarreja e Lolé. Real Madrid quer Rui Costa ao lado de Luís Figo. E há também referência à morte de um agente da Polícia Judiciária morto a tiro no Marco de Canaveses. Um agente que, ao serviço de uma brigada da Judiciária do Porto, debaixo de fogo de assaltantes, viria a falecer. Outro polícia ficou igualmente ferido com gravidade.
E de 24 horas passamos agora ao semanário económico, que traz em destaque núcleo duro na Galp com EDP, BCP e Caixa Geral de Depósitos. Espanhóis da Cepsa entram na segunda fase. Ainda, o Governo quer injetar mais 8 milhões na TAP. O auxílio estatal está dependente do fecho do acordo Suíça-TAP e Fed volta a baixar os juros na quarta-feira. Os melhores fundos de investimento para 2001. Ainda neste semanário económico, guia dos paraísos fiscais. E também na lateral esquerda do semanário económico de hoje pode ler-se: Governo prejudicou investidores da Simpor e Lugero Marques: não sou candidato à CIP. Ainda a Caixa Geral de Depósitos desmente acordo com BCP. São alguns dos destaques do semanário económico e olhávamos também rapidamente para os jornais desportivos de hoje. Vamos começar pela bola. Pela bola, cá vamos Ora, aí nós. está. A bola, que, como vão ver também em relação ao Record, traz um título bastante, enfim, um apelo mais religioso. Haja fé, palavras que não sabemos se havemos de atribuir a Manuel Vilarinho ou a Eusébio, mas que foram certamente proferidas nessa ocasião em que os dois estão juntos, a propósito do aniversário de Eusébio ontem. Fez 59 anos. Manuel Vilarinho diz que acredita ainda no título e que vai limpar, ou utiliza o plural, aliás, vamos limpar a péssima imagem das Antas. Isto dito no dia, então, do aniversário de Eusébio. Benfica campeão era uma boa prenda, mas o campeonato não terminou ontem, só termina mais à frente, portanto não pode recebê-la no dia do seu aniversário. Entretanto, ao Sporting, Manuel Fernandes foi ontem apresentado oficialmente e diz que quer o Sporting à sua imagem. Luís Duque está perplexo com a nomeação de António Costa. Luís Duque diz que só quer ser tratado com a mesma dignidade que os outros. Tudo isto na base de um título superior que diz: Sporting e Benfica procuram nova onda. Não sei se estão por aí a pensar no surf, mas o que é certo é que é essa a palavra que surge aqui no título. Dulovic está de regresso. A notícia para o regresso do jogador do Futebol Clube do Porto, que diz ter perdido 5 quilos na sua ausência. Os dragões estão mais fechados e preparam-se então para novo ciclo terrível. Pelos vistos, agora andam a fazer coleções de ciclos terríveis, não é? Vamos ver o que é que vai dar este ciclo. O que, felizmente, não foi terrível de todo, isto é, não foi trágico de todo, porque estamos a ver um sorriso, felizmente, que estamos a ver o sorriso de uma criança que havia sido esfaqueada por outros jovens, que durante um jogo amigável, um jogo de um campeonato dos Jogos de Lisboa, havia sido esfaqueado, esteve no hospital, foi notícia durante vários dias e agora foi visitado pela bola, que o traz para a primeira página. Aí está o sorriso dele. A seleção B teve derrota na final contra a Roménia e no Mundial de Futebol Portugal também perdeu com o Egito. Agora é fundamental vencer Marrocos. Vamos agora ao Record. E o Record traz também o seguinte título: Tenham fé. Vilarinho quer limpar em Aveiro péssima imagem deixada no Porto. E vê-se também aqui o abraço de Vilarinho e Eusébio, que fez 59 anos, e o presidente do Benfica não faltou à festa. Ainda Vale Azevedo, esta referência, reconhece dívidas, mas recusa omissões. E Roger, titular, Van Hooijdonk de regresso. No Sporting, Manuel Fernandes, categórico na apresentação, quer uma equipa à minha imagem. E ainda informação para que Peter Schmeichel e Rodrigo Tejo vão ser convocados. Farense, inconsolável, diz: por que não penhoram no Benfica? E depois, boa notícia nas Antas, Drulovic reaparece em fevereiro. Mundial de Handball, Portugal perde com o Egito. Do Record, vamos ao jogo. Vamos ao jogo que diz Manuel Fernandes chega ao Sporting para ser campeão, contratado por ano e meio. Delfim vai parar 2 meses, Rodrigo está em dúvida para jogar contra o Guimarães e Luís Duque, lá está, tal como na bola foi dito, está perplexo com o Conselho de Arbitragem. Drulovic também é referenciado, regressa com menos de 5 quilos, portanto mais ligeiro. Treinador nunca é o único culpado, diz Drulovic. Isto não deve ter nada a ver com os 5 quilos, obviamente. Ser culpado dos 5 quilos. Vilarinho. Manuel Vilarinho, presidente do Benfica, diz não esquecer a goleada das Antas e afirma, ou pelo menos pelas aspas, pensamos serem-lhe atribuídas estas palavras,
Alenichev devia ter sido expulso no jogo da Luz. Eusébio pede o título a Tony. Vale Azevedo recusa, ou melhor, acusa Vilarinho de não cumprir o plano Mateus. Isto tudo no dia em que Eusébio fez 59 anos. Atrasados, mas também da nossa parte dos parabéns. E ficaram vistos os jornais de hoje, os principais, também os desportivos, e ficámos a saber, enfim, quais os temas que estão a dominar a atualidade deste final de semana, desta sexta-feira. Muito bem, entretanto, o dia vai sendo marcado por outras notícias. Já aqui fizemos referência a algumas delas. A presença de Jorge Sampaio em Roterdão para a abertura da Capital Europeia da Cultura. Também fizemos referência ao Dia da República da Índia, ao Dia das Alfândegas. De referir agora que o Fórum Económico Mundial prossegue em Davos, na Suíça. A estância turística na Suíça é agora palco para os trabalhos da 31ª Conferência do Fórum Económico Mundial, que reúne, como se costuma dizer, a nata dos economistas e dos empresários mundiais. Tem a presença de mais de 3.000 participantes em mais de 300 encontros e que visam, de alguma forma, também celebrar acordos entre empresas, haver ali aquilo que os americanos chamam de networking, não é? Haver um contacto, uma troca de experiências e muitas vezes também uma troca de negócios. Criar-se, no fundo, uma rede de, às vezes até de amizades, não é? De amizades. Mas vão lá estar presentes magnatos de todo o mundo. É normalmente notícia mais para o próprio fim de semana, para sábado e domingo. É sempre nomes como Bill Gates e outros que tais, não é? Que tais? A nata, lá está. Lá está. É que vem ao de cima, não é sei verdade? se não vai ir, às vezes um engano, às vezes ser a nata, é a nota. É a nota e a nota, exatamente. Pois bem, tudo isto a propósito da continuidade, então, da Conferência do Fórum Económico Mundial, que está a decorrer em Davos, na Suíça. Estes são alguns dos temas da atualidade para hoje. Hoje, também aqui nesta Hora Viva, tal como já temos estado a falar, vamos conversar de sonhos. E de sono. E de sono. Mas não vamos ressonar. Nunca se sabe. Nem queremos dormir aqui, queremos estar bem acordados por esse assunto, não é? Exatamente. Vamos falar aqui de sonhos, da forma de interpretação dos sonhos, porque ela existe, e para se compreender o porquê de determinados sonhos. Mas também vamos saber a importância do sono, e muitos de nós, a esta hora, sabem de que maneira a importância do sono, que não é? esse sono tem. Às vezes pela raridade dele próprio, não é? Outras vezes pela qualidade, isto é, há pessoas que estão disponíveis, têm algum tempo disponível para dormir 7 ou 8 horas, mas não conseguem, porque, enfim, por este ou por aquele motivo, têm insónias e outros problemas que tais. Mas